Você trabalhava? Como é que era isso? Me conta, porque você morava numa cidade pequena, né? Você teve essa infância complicada, cuidou dos irmãos depois. Você trabalhava ou você tinha? Porque um grande problema que segura as mulheres no relacionamento abusivo é a dependência não só emocional, mas a dependência financeira. E eu acho que a financeira, muitas vezes, eu não sei qual que é a pior, qual que é a mais difícil de se resolver, para te falar a verdade. Porque às vezes a mulher tem condição financeira, mas ela fica presa também no relacionamento abusivo. Como é que era a sua vida? Quer dizer, você tinha essa independência? Nossa, eu já trabalhava, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar na casa dos idosos antes, antes de me casar, já trabalhava na casa dos idosos, passei um ano trabalhando na casa dos idosos. Depois eu trabalhei no 3º Batalhão da Polícia Militar lá, que eu era técnica em enfermagem, né? Então, mas lá eu fazia todo aquele trabalho, também até de trabalhar no rádio, eu aprendi muita coisa dentro da Polícia Militar. Foi lá onde eu conheci meu ex-marido, né? E depois, quando eu me casei, eu já estava no judiciário, já tinha feito o concurso do judiciário. Você estava com quantos anos? Eu acho que eu estava com o quê? Com uns 22 anos. A minha idade? Era 22, 23. Quando eu casei, gente, na minha idade hoje não, viu? 23 anos, né? Mais ou menos eu me casei com 21. Mais ou menos por aí. E eu me casei, mas eu tinha minha independência financeira. Já tinha minha independência financeira. Mas não tinha emocional? Não tinha a emocional. A emocional estava detonada, né? Porque eu tinha aquela, né? Ficava naquela dependência. Mas eu tinha um medo muito grande de ficar assim, vou me separar, será que eu vou dar conta? Porque eu acredito que também isso acontece com outras mulheres, né? Que falam assim, eu tenho um emprego, e às vezes a gente até questiona para as pessoas, por que aquela mulher, ela tem um emprego dela e ela ainda continua com aquele homem daquele jeito? Muitas pessoas até me perguntavam, né? Por que eu aguentava tanta coisa? Primeiro, tinha aquela cultura de dizer, você tem que criar suas filhas com o seu marido. Antigamente era assim. Então, a gente aguentava muita coisa para poder ter aquela questão da família, né? A concepção da família, né? Criar ali. E aí eu fui aguentando muitas coisas. Só que chegou numa determinada época que eu não aguentei, porque coisas horríveis aconteceram. Eu tive que me separar. Ele foi expulso da corporação e eu tive que me mudar para Araguaína. Gente, vocês não têm noção. Com 2 crianças. 2. Vocês não têm noção o que é você praticamente começar do zero. Não vou dizer que é do zero porque eu já tinha um emprego, né? Mas assim, eu desestruturou totalmente a minha vida para poder eu estar aqui em Araguaína. E eu lembro que a comunidade naquela época, Tereza, elas se mobilizaram, elas se voltaram assim, sabe, com unhas assim para me ajudar, sabe? Era uma força que eu não sabia de onde que vinha tanta força naquela cidade, daquelas pessoas, sabe? Eu lembro que um dia eu acordei e estava lá no alpendre, que a gente fala, do meu pai, um monte de orações. Gente, eram os papeizinhos assim, ó, um monte de orações. Eu acordei e eu me assustei com a quantidade de orações. Ivânia, você é forte. Ivânia, você é capaz. Ivânia isso, Ivânia aquilo. Mandando muita energia positiva. Assim também foi que aconteceu também lá, que eu já estava, meu pai me tirou da minha casa, logo que eu me separei, me levou para a casa dele. E eu falei assim, minha filha, você vai ficar perto de mim. Você precisa desse momento, você precisa ficar perto de mim, eu preciso cuidar de você. E me trouxe para a casa dele. Tereza, por incrível que pareça, eu não tinha vontade mais de querer viver. Eu não tinha vontade mais de nada. Para mim o mundo tinha acabado naquela época. E eu lembro que eu deitei e não queria levantar. E um dia eu acordei com as minhas filhas, do quarto até a cozinha, aquele monte de coraçãozinho. Até lá. Elas tinham que idade, Vânia? Uma tinha 9 anos, a outra tinha 11. E aí, ela falou assim, a gente falava assim, mãe, levanta. Mãe, nós te amamos. Mãe, nós precisamos de você. Levanta, levanta. Realmente, aquilo foi que me fez eu me levantar. Quando eu vi você estava depressiva, né? Eu estava depressiva. Era com as pessoas, elas
começaram a me levantar, e começaram. E quando eu vi que elas estavam realmente precisando de mim, eu digo, eu tenho que me esforçar um pouco, né? Eu tenho que me levantar. E aí foi quando eu comecei a me levantar. Lá eu tinha uma floricultura, né? E trazer aquela mudança daquelas flores, elas morreram praticamente todas. Era igualzinho como eu estava morrendo e elas também estavam morrendo. E você sabe que meu pai identificou que eu estava melhorando através dessas plantas, porque quando elas começaram a melhorar, começaram a ficar diferentes, aí meu pai disse, olha, ela está melhorando. Porque olha como é que estão as plantas, gente. As plantas estão ficando lindas, lindas. Porque onde eu botava a mão naquelas plantas era de chamar a atenção dentro da cidade. Então, e assim foi por muito tempo, né? E aí você mudou para Araguaína ainda nessa situação complicada, depressiva, com 2 crianças, com um emprego, o que já é um ótimo começo, né? Porque você já tinha seu trabalho, mas emocionalmente totalmente desestruturada. Não, eu estava detonada por causa desse relacionamento abusivo que eu passei no Pedro Afonso, entende? Mas eu consegui trazer minhas filhas para cá, elas fizeram faculdade, todas 2, né? Inclusive uma está em Brasília hoje, tem lá, passou agora ultimamente em outro concurso, já o segundo concurso que ela passou lá em Brasília, passou em um, passou em outro, está muito feliz, está muito bem. A minha filha Laís também está aí prosperando aos poucos, mas está conseguindo, porque ela sofreu e sofre até hoje por causa dessa questão todinha. Ela é a mais nova. A mais nova. A mais nova talvez ela tenha sentido com mais intensidade. O impacto foi maior, acredito que ela sentiu muito, sabe? Então hoje assim ela tem uma dificuldade com as emoções dela também, por conta dessa situação. Porque na minha gravidez, gente, estava com 7 meses quando eu peguei meu ex-marido com outra mulher. É difícil, meu Deus, eu fico imaginando essa situação. E ela ficou só o bolinho, eu lembro que ela ficava embolando assim dentro de mim, sabe? Que a criança sente tudo. E eu pensava assim, eu vou perder ela, mas eu pedia tanto a Deus, para não perder minha filha. Graças a Deus, Deus me trouxe a minha filha, sabe? Nos meus braços, assim, mas foi muito complicada a minha relação com esse ex-marido meu. Ivânia, e no meio de tudo isso, você, depressiva, mudou para Araguaína com as suas 2 filhas pequenas. E uma coisa que você me confidenciou um tempo atrás, é que você não passava um batom, você estava numa situação onde você não tinha vontade, como você mesma falou, não tinha vontade de viver, não tinha vontade de se arrumar, você estava se esforçando pelas suas filhas. Eu acho que a única coisa que te movia naquele momento eram as suas filhas. E, gente, é isso que o amor de mãe faz, né? Às vezes a gente passa por cima das coisas e a gente supera as nossas próprias dificuldades em função dos nossos filhos. E naquela hora eu acho que as suas filhas te levantaram. Acredita, Tereza, que eu era uma mulher que não passava nada, nenhum batom. Nem um batonzinho? Nenhum batom. E eu chegava no meu trabalho com a cara assim, com a cara fechada, ruim, eu mal-humorada, sabe? Aquela coisa assim muito difícil, muito complicada. E aí, um certo dia, eu falei assim, eu sempre gostei de vendas, né? Aí um certo dia eu falei assim, olha, eu preciso mudar. Mas mudar, só eu tenho esse poder dessa decisão de mudanças. A verdade é essa, né? E aí o que foi que eu fiz? Eu peguei uma colega minha, eu era subcoordenadora do curso de gestão de pessoas, né, aqui do Judiciário, e eu fui para Palmas e para um momento lá desse curso. E quando nós estávamos pegando um treinamento, lá no encerramento, uma colega minha, Cleide, de Colinas, virou assim e disse, oi, Vânia, vem aqui fora, deixa eu te mostrar um negócio. Aí eu falei, o que foi? Tem uma mulher ali
ganhou um carro rosa. Um carro rosa. Foi. Famoso carro rosa. Vendendo um batom.